Meus amigos, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui, olhando nos olhos de vocês. Mas vejam bem, essa alegria não veio de graça. Ela custou o meu sono, o meu nome e quase a minha sanidade. Eu preciso começar essa história contando para vocês como era a minha vida antes de o inferno congelar. Eu era o tipo de pessoa que encontrava felicidade no barulho da batedeira e no cheiro de fermento fresco. Eu não era rico, mas eu era realizado. Eu tinha minha padaria, o meu ateliê de pães artesanais que eu chamei de A Fornalha Dourada. Eu tinha construído aquilo tijolo por tijolo, com a cara e a coragem. Eu lembro quando eu abri as portas pela primeira vez. Era só eu, uma ajudante e um sonho do tamanho do mundo: fazer o pão mais honesto e gostoso da cidade. E o povo respondeu, viu? Respondeu demais. Em menos de 3 anos, a Fornalha Dourada virou ponto de peregrinação. A gente tinha fila que dobrava a esquina antes das 6 da manhã só para garantir o pão de azeite e o croissant de pistache que eu fazia. Eu não estava vendendo só comida. Eu estava vendendo afeto, eu estava vendendo a minha paixão pela fermentação natural. Eu usava os melhores ingredientes, não abria mão da farinha especial, da manteiga pura, do tempo certo de descanso da massa. Meu nome virou sinônimo de qualidade, de excelência. Eu fui destaque em revistas, dei entrevistas na televisão local. Eu estava vivendo o pico, o auge da minha carreira. O momento em que eu olhava para trás e pensava: valeu a pena cada noite sem dormir. Eu estava tão ocupado com a felicidade que eu não percebi que o sucesso, além de trazer clientes, traz uma sombra muito feia: a inveja. A cidade onde eu morava era pequena o suficiente para que os competidores se conhecessem. Havia um outro chefe, mais antigo no ramo, que eu sempre admirei, mas que nunca engoliu o meu crescimento rápido. Ele era o rei da cidade antes de eu chegar com a minha massa madre e minha ousadia. Eu não vou dar o nome dele, porque a verdade, no final, é a melhor vingança, e ele não merece mais espaço na minha boca. Vamos chamá-lo de o Mestre Antigo. No começo eram só comentários ácidos. O menino faz sucesso porque usa truques, ele dizia. O pão dele é bonito, mas não tem alma. Eu ignorava. Foco no trabalho, eu pensava. O cliente sabe a verdade, ele sente o sabor. Mas aí a coisa ficou feia. O mestre antigo não trabalhava sozinho. Ele tinha conexões, tinha dinheiro e, o mais importante, tinha acesso a certos jornalistas de fofoca que vivem de destruir reputações. Eu comecei a notar um cheiro estranho no ar, umas perguntas esquisitas. Um dia, um cliente fixo, que vinha todo sábado, me perguntou, meio sem jeito: escuta, é verdade que você está misturando farinha de milho barata na sua massa para baratear o custo? Eu ri, juro que ri de nervoso. Claro que não, minha farinha é importada, de grão duro, você sabe disso. Ele balançou a cabeça, desconfortável. É que estão dizendo que você está usando aditivos químicos para acelerar a fermentação, que aquele seu pão de casca crocante é pura enganação. Ali o riso morreu na minha garganta. Aquilo não era mais fofoca de vizinho. Estavam atacando a minha integridade, o cerne do meu trabalho, que sempre foi a paciência e a pureza dos ingredientes. O ataque organizado começou de verdade no mês seguinte. Foi como um tsunami de lama. Primeiro veio uma nota pequena num jornaleco local, disfarçada de denúncia anônima, falando sobre condições sanitárias duvidosas na Fornalha Dourada. No dia seguinte, eu estava na cozinha, trabalhando como sempre, quando meu telefone começou a tocar sem parar. Eram mensagens, comentários nas redes sociais, e-mails. O mestre antigo e seus capangas tinham plantado uma história monstruosa, que eu estava usando corantes industriais proibidos para dar aquela cor dourada bonita aos meus pães, e que eu estava reutilizando óleo de cozinha velho, que era cancerígeno, nos meus salgados. Pensem bem, gente. Eu, que passava horas pesquisando a melhor semente de gergelim, sendo acusado de envenenar meus clientes para economizar trocados. Era absurdo, era cruel, era a mentira mais bem arquitetada que eu já tinha visto. Eu tentei reagir na hora.
Eu fiz vídeos mostrando a minha cozinha, a minha despensa, os meus sacos de farinha caríssimos. Eu mostrei meus laudos de inspeção que sempre foram nota 10. Eu dizia: olhem, não há nada de errado, isso é pura maldade. Mas a mentira, quando é gritada por muita gente, viaja mais rápido que a verdade. E a verdade, coitada, ela é sempre mais lenta, mais ponderada e menos sexy que a calúnia. As pessoas, vocês sabem como é. Elas veem a fumaça e já acreditam que o fogo está queimando tudo. Elas não querem saber dos laudos, elas querem saber do drama, do escândalo. Em uma semana, a fila desapareceu. Aquele burburinho gostoso da manhã, o barulho das bandejas cheias, foi substituído por um silêncio pesado, constrangedor. Eu ficava na porta, esperando, e via meus clientes de anos atravessando a rua para não ter que passar na frente da minha loja. Eu me lembro de uma senhora, Dona Carmela, que comprava pão comigo desde o primeiro dia. Eu a vi na calçada, ela me viu, e ela desviou o olhar com uma expressão de pena misturada com nojo. Aquilo me doeu mais do que qualquer manchete. Não era só o meu negócio que estava morrendo, era a confiança das pessoas que eu amava e servia. Eu comecei a ter prejuízos gigantescos. Minha equipe, que era como minha família, precisou ser reduzida. Eu tentava manter a cabeça erguida, mas o peso era insuportável. Eu ligava para fornecedores e eles já estavam cientes da situação. Eles não queriam mais entregar a crédito. Desculpa, fulano, dizia o fornecedor de manteiga, mas a gente precisa esperar essa poeira baixar. Nossa empresa não pode se associar a controvérsias. Controvérsias. Era assim que eles chamavam a destruição da minha vida. Eu passei meses tentando apagar incêndio atrás de incêndio. Contratei advogado, mas ele me disse: processo por difamação é lento. Até provarmos que você não usou veneno, o seu negócio já terá morrido. E foi exatamente o que aconteceu. Eu lutei até a última migalha. Eu vendi equipamentos, usei minhas economias, tudo para pagar os salários da equipe que eu tive que demitir. Mas a calúnia tinha corroído a base de tudo. Minha reputação era meu principal ingrediente, e ela tinha sido manchada de forma irreversível na visão do público. O dia que eu fechei a fornalha dourada foi o pior dia da minha vida adulta. Eu estava sozinho. O cheiro de pão, que era para ser reconfortante, parecia zombeteiro. Eu olhei para minha batedeira industrial, que parecia um gigante adormecido, e senti um nó na garganta que não desfazia. Eu peguei um pedaço de massa madre que eu vinha cultivando há 5 anos, minha filha de fermentação, e joguei fora. Eu não tinha mais coragem de alimentar aquilo. Não tinha mais esperança de fazer pão. Eu tranquei as portas, baixei a placa e fui para casa. E quando eu digo fui para casa, eu quero dizer eu me enterrei. Eu me tornei um fantasma na minha própria vida. Eu, que sempre fui falante, cheio de energia, me transformei em um homem que só queria escuridão. Eu não atendia ao telefone e eu mal saía do quarto. A vergonha era uma manta pesada que me sufocava. Eu tinha perdido tudo. O dinheiro, claro, mas isso a gente recupera. O que eu perdi foi a minha identidade. Eu não era mais o chefe talentoso. Eu era o golpista da farinha. E o pior de tudo, gente, era a dúvida que a maldade tinha plantado dentro de mim. Às vezes, no meio da noite, eu acordava suando e pensava: será que eu realmente fiz alguma coisa errada? Será que eu me tornei tão focado no sucesso que eu cortei canto sem perceber? A difamação não só destrói o que está fora, ela destrói o que está dentro, fazendo você questionar a sua própria bondade. Eu vivi assim por quase 1 ano. Naquele período, eu não conseguia acender o forno nem para fazer um ovo. O cheiro de queimado era o cheiro da minha derrota. Eu estava pronto para desistir de tudo, de mudar de cidade, de virar atendente de telemarketing, qualquer coisa que me tirasse daquele universo de farinha e fogo. Mas aí, o destino, ou talvez a teimosia que corre nas minhas veias, me deu um empurrãozinho. Um dia, minha irmã, que foi uma das poucas que nunca duvidou de mim, veio me visitar. Ela me encontrou sentada no chão da sala, cercado por caixas de mudança vazias, olhando para o nada. Ela não fez sermão. Ela não me disse: levanta, homem. Ela fez algo muito mais inteligente. Ela me trouxe um presente. Um velho caderno de receitas da nossa avó, que era padeira de mão cheia, lá no interior. Lembra?
O Valurde sempre dizia que o pão é a coisa mais honesta que existe. Ela me disse: você não pode enganar a massa. Ela te trai na hora. Se você usou os melhores ingredientes, o pão vai provar isso. Eu peguei o caderno. As páginas estavam amareladas, cheirando a baunilha e tempo. Eu folheei e lá estava a caligrafia firme dela, ensinando o segredo do fermento de batata doce. Naquela noite, a escuridão do meu quarto parecia menos densa. Eu não estava mais pensando no mestre antigo, nem no jornaleco, nem nos clientes que me viraram as costas. Eu estava pensando na avó Lourdes, na pureza do trabalho dela, na simplicidade da verdade. Eu percebi que a minha luta não podia ser apenas contra as mentiras. Eu precisava ir além. Eu precisava usar o meu talento, a única coisa que ninguém podia roubar de mim, para desmascarar a farsa. Eu precisava provar a minha inocência de uma forma tão esmagadora, tão visível, que a verdade fosse mais forte do que qualquer calúnia. Eu não podia simplesmente negar a mentira, eu precisava triunfar sobre ela. Aquele caderno da minha avó foi o meu primeiro passo de volta. Eu não podia abrir uma nova padaria na cidade, não ainda. O nome estava queimado. Mas eu podia começar pequeno. Eu podia voltar a estudar, a me aperfeiçoar, a criar algo tão novo e tão indiscutivelmente genial que até os meus detratores teriam que reconhecer. Eu peguei o pouco de dinheiro que me restava, vendi o carro e aluguei um pequeno galpão abandonado, longe do centro da cidade. Um lugar onde ninguém me conhecia, onde eu não era o golpista, mas apenas um homem com um forno e uma missão. Eu estava renascendo, mas o renascimento não seria fácil. Eu tinha que enfrentar difamação de frente e mostrar ao mundo que o talento verdadeiro, a paixão verdadeira, não se apaga com fofoca. Eu precisava de um plano e precisava de coragem. E, acima de tudo, eu precisava de uma chance para que o meu trabalho falasse por mim. E eu sabia exatamente onde eu buscaria essa chance. Seria uma luta pública e eu estava pronto para lutar. Eu só precisava da plataforma certa para que a minha voz e o meu pão fossem ouvidos novamente. Eu precisava de uma plataforma, meus amigos. Eu precisava de uma plataforma, meus amigos. Eu precisava de um megafone que não pudesse ser desligado pelo dinheiro e pela maldade do mestre antigo. Eu precisava que o meu trabalho, o meu talento falasse por mim de uma forma que ninguém pudesse duvidar. E o destino, que às vezes é um padeiro muito justo, me deu essa chance. Eu soube que ia acontecer o Campeonato Estadual de Panificação Artesanal. Era um evento sério, com jurados de fora, chefes renomados que não tinham rabo preso com ninguém da nossa cidade. Era o lugar perfeito para um renascimento, ou para uma morte definitiva, dependendo do que eu entregasse. Eu sabia que o mestre antigo provavelmente estaria lá, talvez como convidado de honra ou jurado em alguma categoria menor. Mas a competição principal, a que valia o título de o Pão de Ouro do Estado, seria uma prova cega, onde o nome do padeiro só era revelado depois do veredito. Eu vi ali a minha chance, não de brigar, mas de vencer. Naquele galpão abandonado que eu carinhosamente chamei de o bunker, eu me isolei. Eu não estava mais fazendo pão para vender, eu estava fazendo pão para provar. Eu peguei a receita de fermento de batata doce da avó Lourdes e a refinei. Eu passei semanas estudando a hidratação, a temperatura da massa, a curva de cozimento. Eu queria criar um pão que fosse a antítese de todas as acusações. Se disseram que eu usava farinha barata, eu usaria a farinha mais pura e cara que o meu dinheiro suado podia comprar. Se disseram que eu usava aditivos para acelerar, eu faria a fermentação mais lenta e natural que a paciência humana permite. Eu criei o que chamei de pão da resistência. Era um pão rústico, de casca grossa e miolo airado, como um sabor complexo que só o tempo e os ingredientes de verdade podem dar. Ele tinha um cheiro que parecia contar a história de um campo de trigo, de anos de dedicação. Quando chegou o dia de me inscrever, eu não usei meu nome. Eu usei um pseudônimo, Fornalha Nova. Eu não queria que a fama de golpista chegasse antes do meu pão. Eu queria que a degustação fosse 100% sobre o produto. Lembro do dia da final. O evento era grande, transmitido pela internet e por uma TV local. Eu estava nos bastidores, suando frio,
mais nervoso do que no dia da inauguração da minha primeira padaria. Eu tinha entregado 3 exemplares do Pão da Resistência, todos identificados apenas com o número 17. Eu me misturei à plateia, usando um boné e óculos escuros, me sentindo um espião. E lá estava ele, o mestre antigo, sentado em uma das primeiras fileiras, com aquele ar de superioridade de quem acha que domina o jogo. Ele não sabia que o inimigo estava a poucos metros. A degustação começou. Os jurados, todos de fora, com paladares afiados, provavam os pães com seriedade. Eles falavam em termos técnicos, mas o que importava para mim era a reação. O mestre antigo, em certo momento, foi convidado a comentar a qualidade geral dos concorrentes. Ele sorriu condescendente. A maioria aqui tenta imitar o que é bom, mas falta a alma, falta o conhecimento dos ingredientes de verdade, ele disse, olhando para as câmeras. Era uma indireta clara para mim, mesmo que ele achasse que eu estava em casa, chorando a minha derrota. Aí chegou a vez do número 17, o meu Pão da Resistência. O chefe principal, um homem sisudo de barba grisalha, pegou uma fatia. Ele a cheirou, fechou os olhos e levou à boca. O silêncio na sala era tão grande que dava para ouvir o croque da casca. Ele não disse nada por um momento. Ele mastigou lentamente, saboreando. Depois, ele abriu os olhos e olhou para os outros jurados. Este pão, ele começou, e a voz dele era grave. Este pão não é uma receita, é uma declaração. Eu engoli seco, meu coração batendo na garganta. Ele continuou. A complexidade da fermentação aqui é de pelo menos 72 horas. O padeiro usou farinha de altíssima qualidade. Não há trupes, não há atalhos. Há apenas paciência e respeito pelo processo. O sabor é limpo, honesto. É o pão mais puro que provei neste campeonato. Puro, honesto. As palavras que eu precisava ouvir. As palavras que contrariavam cada mentira que tinham plantado sobre mim. Os outros jurados concordaram, com entusiasmo. Eles elogiaram a cor, que era natural, vinda da lenta caramelização dos açúcares, e não de corantes. Eles falaram da textura, que provava que não havia aditivos químicos para inchar a massa rapidamente. Meu pão estava provando a minha inocência, fatia por fatia. Quando o chefe sisudo anunciou o veredito, o meu corpo tremeu. O vencedor do Pão de Ouro do Estado, com pontuação unânime, é o concorrente número 17, Fornalha Nova. A plateia aplaudiu. Eu não me mexi. Eu estava paralisado. O apresentador chamou o vencedor ao palco. Eu tirei o boné e os óculos e comecei a caminhar, sentindo o peso daquele ano de escuridão se desprendendo de mim a cada passo. Quando eu subi no palco, o barulho da plateia diminuiu. Não porque eu era o vencedor, mas porque muita gente me reconheceu. O golpista da farinha, o chefe dos corantes, estava no palco, recebendo o prêmio máximo da panificação. Eu olhei diretamente para a câmera e depois para a direção onde o mestre antigo estava sentado. Ele estava pálido, a boca aberta, como se tivesse levado um soco no estômago. O apresentador me entregou o troféu. Ele estava esperando a minha fala de agradecimento, mas eu não ia agradecer. Eu ia falar a verdade. Boa noite a todos, eu disse, e minha voz saiu firme, sem o nervosismo que eu esperava. Eu não sou Fornalha Nova. Eu sou o dono e chefe da antiga A Fornalha Dourada. A sala explodiu em murmúrios. Os jornalistas que estavam lá para cobrir o campeonato começaram a se agitar, percebendo que tinham uma história muito maior nas mãos. Há 1 ano eu perdi tudo, eu continuei, segurando o pão da resistência na outra mão ao lado do troféu. Eu perdi minha loja, minha reputação e quase a minha vontade de viver. Eu fui acusado de usar farinhas baratas, óleo velho e corantes industriais. Fui acusado de desonestidade. Eu levantei o pão. Este pão aqui, eu disse, com o troféu brilhando ao lado, é a prova. É a prova de que cada migalha que eu fiz na fornalha dourada foi feita com a mesma dedicação, a mesma pureza e a mesma paixão que me trouxe este prêmio hoje. Eu olhei para os jurados. Os senhores atestaram que este pão é honesto, que ele não tem truques.
E eu lhes digo, ele é feito exatamente com os mesmos princípios que eu usei por anos, antes que a maldade e a inveja tentassem me destruir. Aquele não era um discurso de vitória, era uma sentença. Eu não precisei falar o nome do mestre antigo. A verdade do meu produto era tão alta, tão sonora, que ela desmascarava a mentira dele automaticamente. Os jurados, que eram imparciais, tinham acabado de dar o selo de qualidade máxima a um homem que tinha sido publicamente crucificado por falta de qualidade. O efeito foi instantâneo, meus amigos. As câmeras viraram para mim, o foco mudou. Aqueles mesmos jornalistas que tinham publicado as denúncias anônimas agora estavam desesperados para entrevistar o chefe renascido. Eles não podiam negar o veredito dos jurados. Eles tinham que engolir a fofoca e reportar o triunfo. A carreira do mestre antigo? A inveja é uma arma que sempre volta para quem a dispara. Ele construiu a reputação dele em cima da minha destruição. Quando a minha verdade veio à tona, a mentira dele desabou. As pessoas começaram a questionar. Se ele estava tão errado sobre o meu talento, o que mais ele estava mentindo? A clientela dele, que era baseada na confiança, começou a evaporar. Em poucos meses, a padaria dele, que era antiga e tradicional, começou a ter problemas. Ele não tinha a paixão verdadeira, só a soberba. E a soberba não faz pão. Eu, por outro lado, voltei para casa com o troféu e o meu nome limpo, mas com um novo propósito. Eu não reabri a fornalha dourada. O nome estava associado à dor e à luta. Eu usei o prêmio em dinheiro do campeonato e o dinheiro da venda do galpão para abrir um novo espaço. Eu chamei de O Legado, em homenagem à avó Lourdes e à pureza do nosso trabalho. E desta vez, a fila não dobrava só a esquina. Ela se estendia por quarteirões. O que me emocionou de verdade não foi o dinheiro, nem as novas entrevistas. Foi o retorno das pessoas que tinham me virado as costas. Um dia, Dona Carmela, aquela senhora que desviou o olhar de mim, apareceu na porta do legado. Ela não veio comprar, ela veio chorar. Meu filho, ela disse com a voz embargada, me perdoe. Eu acreditei naqueles boatos. Eu duvidei de você. E eu senti tanta falta do seu pão honesto. Eu abracei Dona Carmela. Eu não a julguei. Eu entendi que a calúnia é poderosa e o medo de ser enganado é forte. Eu disse a ela, Dona Carmela, a verdade é como a fermentação natural. Ela é lenta, mas ela sempre cresce e o resultado é inegável. Eu aprendi a lição mais dura da minha vida. O sucesso atrai inveja e a inveja tenta destruir a reputação. Mas a reputação verdadeira não é o que as pessoas dizem sobre você, é o que você entrega para elas. Eu poderia ter desistido. Eu poderia ter mudado de cidade e virado atendente de telemarketing, como eu pensei em fazer. Mas eu escolhi usar o meu talento, a minha arte, para gritar a minha verdade. E o meu pão, meus amigos, o meu pão da resistência, foi o advogado mais eloquente que eu poderia ter. Hoje, quando eu olho para a fornalha dourada, que foi vendida e virou uma loja de eletrônicos, eu não sinto mais a dor da perda. Eu sinto a força do recomeço. As cicatrizes da difamação estão aqui. Elas me lembram de ser vigilante e de nunca abrir mão da minha integridade. O talento, quando é genuíno, não pode ser roubado. Ele pode ser temporariamente sufocado pela mentira, mas quando você dá a ele a chance de respirar, ele triunfa. E o triunfo da verdade, meus amigos, tem o sabor doce da vitória e o cheiro inconfundível do pão recém-assado. Muito obrigado. E agora, quem aceita uma fatia?